Ah, tá, então na aula anterior de qualidade do leite, e o leite a qualidade do leite é um elemento importantíssimo, né? A gente já comentou diversas vezes. Aí, na primeira parte a gente tinha falado aí de alguns testes, né? Que são utilizados, né, para aferir essa qualidade. E aqui a gente fala em algumas recomendações, tá, necessárias para você manter a qualidade do leite a partir do momento em que ela sai do Uber, né? À medida que o tempo passa, o leite sempre vai perdendo qualidade, né? Na verdade, o que você tem que fazer é retardar esse processo. Perde qualidade porque você tem é um elemento muito rico, nutritivo, tem micro-organismos, é natural mesmo, né? No momento em que, mesmo ainda no Uber da vaca e depois que tira, é natural que haja contaminação. E esses micro-organismos não são bobo nem nada, e eles também, né, têm o leite como um alimento preferido. E como resultado dessa alimentação, ou essa fermentação ou outro processo qualquer, então você reduz a qualidade. Reduzir é um termo meio. é, Lembrar que a ação de micro-organismos pode produzir a coalhada, mas às vezes, dependendo do micro-organismo, pode realmente virar um produto de baixa qualidade comercial. Às vezes não estragado ou com tóxico, mas de menor qualidade como um produto comercial, tá? Então, o que você tem que fazer é, basicamente, retardar a atividade. E a gente retarda isso, né? Diminuindo a quantidade de contaminação durante o processo e também utilizando a temperatura, já que, como a gente fala, a gente tenta reduzir, mas é sabido que é impossível você esterilizar todo o processo. Agora, aí você age com outro elemento, que é a temperatura, né? Você trabalha a temperatura, que a temperatura em baixas temperaturas, mesmo com uma determinada quantidade de micro-organismo, aí você reduz a ação, né? A atividade do micro-organismo. Você não reduz a quantidade, mas você diminui a atividade. Por consequência, você mantém, né, a qualidade desse produto ou diminui a perda de qualidade, né, de uma maneira satisfatória. Então, primeiro, o que é um leite de qualidade? Um leite de qualidade deve ter aí, conter de 1.500 a 2.500 bactérias por centímetro cúbico, ou ml, né, no momento em que ele sai aí do úbere do animal. Então, tudo que você tem que fazer, então, é manter essa atividade o mais próximo desse número, né? É claro que vai aumentar, mas e também você diminuir a atividade via temperatura. Então você tem que observar um monte de práticas aí do local da ordenha, cuidado com o animal, cuidado com o leite colostro, com o ordenhador, utensílios e a própria ordenha em si, né? Então a gente fala um pouco aí das recomendações para cada um dessas etapas. Quanto ao local de ordenha, ela deve ter a sala, né? Deve ter um piso cimentado, água em abundância, não deve faltar, para você lavar tanto o animal, né? E também a higienização dos ordenhadores, né? Lavar a mão, a teta do animal, o úbere do animal. Então, a água é fundamental, né? Água de qualidade. É um ambiente que tem que ser bem arejado, né? Com acomodações adequadas ao serviço, né? Que permite, então, a higiene do espaço ali e das pessoas que trabalham, né? Quais são os cuidados com o animal? A vaca deve ser vacinada, tem que seguir rigorosamente aquele calendário de vacinação ali para febre aftosa, para brucelose, aqui no caso das vacas, né? E brucelose pode provocar também, além de reduzir a qualidade do leite, pode provocar, induzir a aborto na vaca, né? Deve ser aparado os pelos da cauda e das proximidades do úbere. A vaca deve ser lavada diariamente e no momento da ordenha. Os úberes devem ser higienizados com água limpa e enxuto, né, com pano, de preferência de cor branca. A cor branca porque a cor branca denuncia se houver alguma sujeira, né? Se você usar, evidentemente, um pano escuro, qualquer contaminação ou qualquer sujeira que porventura afete, você não está vendo. Então, é uma questão, então, vamos dizer assim,
de higiene, né? Você manter, tanto é que médico, pessoal profissionais de saúde usam vestimentas brancas, né? Justamente para denunciar se para o paciente, né, se há alguma sujeira, alguma coisa que possa implicar em risco à saúde humana. Cuidados com animais. As vacas portadoras de mamite ou mastite devem ser ordenhadas por último, é óbvio, né? É evitar, nesse processo, contaminar. Se você vai manusear ali o úbere da vaca com mastite, depois você vai ter que... você pode até, mas eu posso higienizar e ir lá. Mas por precaução é melhor você deixar por último, né? Para depois, então, separa as vacas. Então, ordenha primeiro as que estão saudáveis e deixa por último aí a que tem mastite. A ordenha deve ser completa. O que que é a ordenha completa? Se não deixar, tem que secar o máximo o úbere que você tem, né? Ou secar todo o úbere. Não pode deixar um pouco de leite lá, né? É, e de preferência, você deve deixar primeiro o bezerro mamar, né? Para depois você faz a limpeza e você tira o leite ali para o leite comercial, né? O leite colostro, evidentemente, não deve ser, não é o lado comercial, não é um leite comercial, é um leite de alta qualidade, mas deve ser destinado ao bezerro, né? Então, esse ele é produzido em torno de 8 a 10 dias que é produzido, né? Esse colostro tem um sabor ácido e densidade alta. Ele coagula ao ser fervido. Deve ser utilizado, como eu falei, apenas pela cria, né? E em função da alta qualidade, ele é de alta perecibilidade, né? Deteriora fácil. Quanto ao ordenador, deve ter boa saúde, trabalhar com roupas e mãos limpas, usar bota, boné, manter a unha aparada, a unha grande, né? Acaba acumulando ali sujeira, por mais que seja pequena, né? Você pode, nessa sujeira, veicular bactéria, cabelo curto, né? Evitar fumar ou cuspir no chão durante a ordenha. E esse deve ficar especificamente, né, esse trabalhador para ordenhar a vaca, né? Não é recomendado que ele faça outras atividades na fazenda. Inclusive a troca, né, de ordenhador é um fator estressante para a vaca. Então, deve-se então atentar para esse detalhe aí. Quanto aos utensílios, higienizar bem baldes, latões, coadores e qualquer objeto, né, que entre em contato com o leite. Um latão mal lavado pode introduzir até 9 milhões de bactérias por ml, né? Já pensou? 9 milhões é uma quantidade significativa, um mlzinho, né? Uma quantidade pequena de leite, né? Então, cuidado então com o material é muito necessário, né? Com o latão e todos os utensílios. Após o uso, os utensílios devem ser lavados e esterilizados com uma solução simples, contendo água sanitária. A água sanitária é um elemento muito bom, né? A água sanitária é um elemento esterilizante. Então, você pode usar a base aqui de 2 ml, né? Que equivale mais ou menos a uma colher de sopa por litro de água. Após a limpeza, os utensílios devem ser colocados de boca para baixo sobre um estrado de madeira. Higienizar tá, aqui eu já repeti, né? Na verdade é um slide repetido. Quanto à ordenha, geralmente é na operação de ordenha que é o leite contaminado. Então é um ponto importante aí, né? Então, quais são esses pontos importantes aí da ordenha? Com relação, por exemplo, ao primeiro jato de leite, é importante você dispensar esses primeiros 3 a 4, né, jato inicial, a não ser, claro, né, que o bezerro dê a primeira mamada. Aí, evidentemente, esses 4 jatos iniciais vão para o bezerro, né? Fazer a limpeza das tetas dos animais com um pano úmido para a retirada de espuma contaminada deixada pelo bezerro. É importante o esgotamento total do leite, né? A ordenha deve terminar, então, depois que sair todo o conteúdo do úbere. Isso é um cuidado muito importante para a conservação desse úbere, importante para o bom aproveitamento da gordura, que vai aumentando progressivamente até o final da ordenha. Então, no primeiro jato, né, você tem uma quantidade menor de gordura,
nos últimos jatos lá, já quando quase acabando, né? De esgotar, o leite vai se tornando progressivamente mais gorduroso. Utilização de balde de boca estreita é uma recomendação, né? Por quê? Porque quando você compara, né, em testes feitos especificamente para isso, compara com balde de diâmetro de boca diferente, né, você vai ter uma diferença também. Então, balde de boca estreita resultou em 29.263 bactérias por centímetro cúbico, comparado com balde de boca larga, que resultou em 87 mil, ou seja, mais de duas vezes a quantidade de bactéria foi detectado quando você utilizou o balde de boca estreita. Isso é óbvio, né, pessoal? Se você tem uma boca mais larga, evidentemente há um risco maior de cair algum resíduo ali durante a operação, algum pelo do animal ou o vento, que é alguma partícula que cai ali. É na boa. Claro, se for quanto mais estreito, menor o risco, né? Então, isso aí é simples, é fácil de entender isso. Cuidados com o leite após a ordenha, né? Então, você ordenhou, né? Quanto mais rápido você levar, né? Melhor for entregar, né? Lá na indústria, melhor. Esse leite que vai sendo ordenado deve ser filtrado, né? Com coadores próprios de tela fina. E logo em seguida, né? Resfriar o leite a temperatura de 4 a 7 graus, que é suficiente, né, ou é eficaz para conservar por 2 horas, né? Então, é importante a logística, né, pessoal? Então, de transporte, depois que o produtor, quanto mais rápido, é claro que nem sempre você pode ter, vai ter esse ideal aí, né? Mas a gente coloca esse parâmetro aí como um ideal a ser seguido, né? Ou a ser perseguido, né? Então, a gente deve, então, planejar para ter esse parâmetro aí, né? Até 2 horas aí para levar o leite ou para entregar esse leite. Então é isso, pessoal. São essas as recomendações, então, né, com relação aí à qualidade do leite, tá? E a gente, como eu tinha mencionado, a gente pode ficar por aqui mesmo nessa, né? Encerrar aqui a parte aqui da parte de qualidade de leite. Bom, pessoal, então a gente tem uma boa noite aí. Até amanhã estaremos de volta aqui, né? Então, obrigado para Boa vocês. noite, então. Boa noite, então. Então, vamos encerrar, então.